A gente tem motivo de gratidão a Deus, não só por isso, mas também pelo dia 31, comemoramos os 502 anos que Deus trouxe um despertamento espiritual à cristandade, resgatando a igreja, como nós cantamos hoje pela manhã, de um período longo, de trevas, de erros teológicos, de heresias. E como o hino falava, hoje pela manhã, de tanta dificuldade a igreja quase não sobrevive, mas Deus foi gracioso e agiu. Tu és digno, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 95 e ver na palavra de Deus o que de fato o coro acabou de cantar e exaltar, o louvor ao Deus Criador, digno, criou todas as coisas e nos convida a adorá-lo, a bendizê-lo, a ouvir a sua voz nessa noite. Salmo de número 95. Esse é um convite à adoração e ao culto a Deus. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai amado, nós, atendendo ao convite e à convocação do Senhor, nos reunimos aqui nesse dia glorioso, dia que celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, dia que celebramos a nossa salvação, a conquista, Senhor Deus, da nossa vida, a execução do Teu plano eterno, o alívio e o pagamento e a propiciação pela Tua justiça, Senhor, que foi derramada sobre a vida do Teu Filho amado naquela cruz, onde Ele entregou-se por amor a cada um de nós, por amor àqueles que o Senhor escolheu. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui com o nosso coração cheio de gratidão, cantando os Teus louvores, buscando a Tua face, adorando o Teu nome, Senhor, nos prostrando diante da Tua santidade, da Tua excelência, porque temos consciência que somos indignos de estar diante de um Deus santo, mas muito obrigado pelo Teu perdão oferecido na cruz, pelo sangue de Cristo derramado em nosso favor, pelo Seu sacrifício que nos justificou dos nossos pecados e culpa, e agora nos convida a celebrar a salvação, nos convida a estar na Tua presença em gratidão, em adoração, nos convida a participar da Tua mesa, Senhor Deus, que é a expressão do Teu amor, que é a expressão do preço que foi pago naquela cruz pela nossa salvação e pelo nosso resgate. Estamos aqui sim, Senhor Deus, com o coração grato, alegres, cantando esses louvores, porque Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, e nós queremos, Pai amado, Te adorar, Te bendizer, e queremos nesse momento agora parar para ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração com graça, ilumina nossa mente para entender a Tua vontade, que o Teu Espírito, Senhor Deus, comunique essas verdades ao nosso coração. É o que nós Te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, do nosso amado Redentor, a quem rendemos toda a nossa honra, toda a nossa glória e louvor, em nome do Teu Filho amado, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, como falei, há motivos de gratidão a Deus. Todo culto
é a expressão da gratidão do povo de Deus pela salvação que nos foi conquistada por Cristo. E é por isso que nós podemos ser salvos, é por isso que nós podemos estar diante de Deus. Por nós mesmos, nós não temos nenhuma dignidade ou merecimento disso, mas por Cristo Jesus, ousamos chegar à presença de Deus para bendizê-lo e para adorá-lo. Não é? Temos motivo de gratidão, como já falamos aqui, pela intervenção de Deus na história, e nós somos resultados disso como uma igreja, como uma denominação. O Senhor agiu, interviu há 502 anos atrás, fazendo surgir um movimento que se espalhou pelo mundo e trouxe a igreja de volta à palavra de Deus. E surgiram então as igrejas nacionais do protestantismo reformado, e nós somos uma igreja dessa na Escócia, que surgiu como o resultado desse movimento, a igreja presbiteriana ali na Escócia em 1560. Temos também motivo de gratidão a Deus por mais um ano de existência do coro, que existe para o louvor desse Deus, para expressar a gratidão e cantar esses louvores. Estamos aqui gratos a Deus, diante da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, que é a demonstração clara, ordenada pelo Senhor, para que a igreja lembrasse do sacrifício feito naquela cruz, aproximadamente 2000 anos atrás, planejada antes da fundação do mundo, executada por Deus na história, na pessoa do seu Filho, e aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo, que no tempo de Deus foi buscando cada um de nós e nos fazendo entender a graça e nos render a ela, e isso é motivo de gratidão. Estamos aqui para bendizer a Deus e para louvá-lo. O Salmo de número 95 faz parte do 4º livro dos Salmos. São 5 livros, o que nós conhecemos como livro dos Salmos. E o Salmo 95 que nós lemos faz parte desse 4º livro, que começa no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. Este 4º livro dos Salmos abre com uma oração e é um convite ao louvor e à adoração a Deus. Este livro todo é um convite ao culto, esse 4º livro dos Salmos, a expressão solene de congregar, de reunir o povo de Deus para adorá-lo, para bendizê-lo. São hinos de louvor a Deus, hinos de adoração a Deus, composto por vários autores sagrados, e que convida a igreja a expressar essa gratidão em culto. E esse culto deve ser prestado, conforme o 4º livro dos Salmos, ao único Deus verdadeiro, não aos falsos deuses criados pelos povos, mas ao único Deus verdadeiro, Criador e Redentor. Ele nos traz instruções de como nos achegarmos a Deus. Essa é a intenção do 4º livro dos Salmos, que vai do Salmo 90 ao 106. Ele nos instrui na maneira que devemos nos reunir e adorar a Deus. Vejamos então o que Deus nos quer falar através desse Salmo 95 nessa noite. Se pudéssemos dar um tema ao Salmo, seria o convite a estar na presença de Deus, o convite ao povo se reunir para adorá-lo e para buscá-lo. E quando nós olhamos para o Salmo, podemos ver que ele nos apresenta algumas divisões que nos encaminha na compreensão desse convite e dessa convocação a estar na presença de Deus. Há um convite, em primeiro lugar, há uma convocação para que o povo venha estar na presença de Deus. E também o Salmo nos orienta, na segunda parte, de para que nós devemos estar na presença de Deus. Por que desse convite e dessa convocação de estarmos na presença do Senhor? E também nos leva a saber o que fazer diante do Deus soberano, quando estivermos na sua presença. Também como eu devo fazê-lo, com que atitude devo me chegar a Deus. E por fim, por que a razão de devemos estar com esse intuito no coração de estar na presença desse Deus grandioso e desse Deus maravilhoso. Então vamos ver o que o Salmo nos ensina, de como nós devemos atender a esse convite, a essa convocação e estarmos na presença de Deus. Em primeiro lugar, então, como eu falei, os versos 1, o verso 2 e o verso 6
nos diz que há um convite que é feito ao povo, a todos os povos, há uma convocação. Vejam, o verso 1 começa o Salmo dizendo: vinde, venham. O verso 2 também diz a mesma coisa: saiamos ao seu encontro, saiamos das nossas casas, saiamos dos nossos lares e venhamos à presença de Deus. Vinde, saiamos. E o verso 6 também diz isso: vinde e adoremos e prostremo-nos. Então, sair, vir, estar na presença de Deus é a convocação do Salmo. O Salmo convida, convoca, chama o povo a estar na presença de Deus. É sobre ter essa consciência que o Salmo fala para todo ser humano. É dever de todo ser humano adorar a Deus, vir à presença de Deus. Isso é tão... Deus requer tanto isso do ser humano, que dentre os dias da semana, os dias da criação, Ele separou um dia exclusivo para isso. Todos os dias, claro, o homem deve buscar a presença de Deus e deve estar em comunhão com Deus, pessoal e individualmente. Todos os dias, Deus quer que o homem, juntamente com a sua casa, com a sua esposa e seus filhos, agradeçam a Deus e se coloquem diante de Deus devocionalmente, buscando de Deus a dependência e a manutenção da vida, agradecendo a Deus pelo alimento, instruindo os filhos na palavra do Senhor, ensinando-os as narrativas e as histórias de Deus com o seu povo. Deus quer isso e instrui isso do homem, mas o Salmo aqui é uma convocação solene, coletiva. Quando Deus diz que o homem durante a semana, durante a sua individualidade, a sua vida familiar, ele deve buscar a Deus, deve depender de Deus, deve agradecer a Deus, deve clamar a Deus pelas suas necessidades, como Jesus nos ensinou na oração dominical, pelo alimento diário, pelo perdão constante, porque pecamos contra Deus. Mas, solenemente, aqui, o Salmo diz que Deus requer do seu povo que, em reconhecimento à sua criação, que em reconhecimento à sua providência, que os homens se cheguem diante de Deus, não somente agora particular e pessoalmente, mas como povo, para adorar solenemente a esse Deus. É disso que o Salmo trata. É uma convocação e um convite para a adoração solene, para uma congregação de um povo para buscar a Deus e bendizer o seu nome. E aqui o Salmo, então, nos aponta para isso, que todo ser humano, fruto da criação desse Deus, deveria prestar um culto a Deus que lhe é devido. Deveria ter isso na sua consciência e na sua prática de vida. Deveria buscar a presença desse Deus como um povo, como população, como criaturas desse Deus. É disso que o Salmo fala, e ele quer trazer a todo ser humano a consciência disso, de que nós somos criaturas e que há um Criador, e que esse Criador convida e convoca as suas criaturas para adorá-lo solenemente. E o Salmo inicia com essa convocação. É mais do que um convite, é uma convocação. Não é apenas Deus mandando para o ser humano um convite para, se ele quiser atender, vir. Não, é uma convocação. Todo ser humano, por ser criatura de Deus, desse Deus que é o autor da vida, é Deus que nos trouxe à existência, ele convoca o homem a reconhecer a sua dependência desse Deus e a sua identidade com esse Deus, e buscá-lo e adorá-lo. Mas vai mais. O texto nos aponta que, se isso é verdade, se Deus quer que eu tenha essa consciência, eu devo me preparar para me apresentar e me achegar a Ele. Então, eu não devo vir de qualquer forma. Eu devo preparar o meu coração para estar diante desse Deus Criador que convoca e que chama a minha presença a Ele. É preciso nos preparar.
É preciso preparar o nosso espírito. É preciso preparar o nosso coração para estar diante desse Deus, para se achegar diante dele como Criador. Pais, é preciso preparar a família para isso, para estar com o Senhor. Não deveríamos ser relapsos nisso. Hoje, pela manhã, houve 2 batismos, infantis. E um dos compromissos que os pais assumem diante de Deus e diante da igreja, uma das promessas que eles fazem, é que eles vão instruir os seus filhos no temor do Senhor. É que eles vão ensinar os seus filhos a cultuar a Deus publicamente. O que isso significa dizer? Que eu não devo trazer simplesmente os meus filhos para estar nesse ambiente. É mais do que isso. Eu devo ensiná-los, eu devo instruí-los desde a mais tenra idade o que significa esse ambiente. O que significa estar aqui? Nós não estamos aqui porque nos reunimos como religiosos, para cantar alguns cânticos e para ensinar o texto sagrado da Bíblia ou da Palavra de Deus. Nós somos convocados a estar diante de Deus. E precisamos ter essa consciência, e precisamos preparar o nosso coração e o nosso espírito para esse encontro, e precisamos instruir os nossos filhos desde cedo ao que isso significa. Para que eles não venham aqui tão somente para estar acompanhando os pais e rabiscando aqui um desenho para se distrair, para não atrapalhar o culto. Deus requer dos nossos filhos culto. Esse convite, essa convocação é feito a todos os homens, crianças e velhos, moços e gente madura e adulta, homens e mulheres, todos são convocados para adorar a Deus e para estar na sua presença. E é responsabilidade dos pais dar essa consciência aos seus filhos desde a mais tenra idade, instruí-los, dar a eles a consciência de diante de quem eles estão, ajudá-los a se comportarem, a se concentrarem, que é difícil por causa da sua idade de criança, mas na medida do possível, nós precisamos orientá-los, instruí-los e prepará-los, não aqui na igreja para estar dando beliscão nos meninos, mas nós devíamos prepará-los em casa, durante a semana, para que eles almejem e amem esse dia, para que eles tenham o desejo de se encontrarem com Deus, para que eles construam essa consciência neles. E nós deveríamos sempre estar semeando isso no coração dos nossos filhos, para que eles, ao estarem aqui, estejam conscientes de diante de quem eles estão. Então, o convite e a convocação pede de cada ser humano consciência, de que eu preciso me apresentar diante do meu Criador para adorá-lo e para bendizê-lo e para agradecê-lo pelo dom da vida. Eu preciso, depois que a gente tem consciência que a raça humana se rebelou contra esse Deus e se voltou contra esse Deus e vive a vida para si próprio, e por causa disso a condenação vem sobre a humanidade pela rebelião que tiveram contra esse Deus e que vivem agora uma vida longe desse Deus, sendo eles, os seres humanos, os seus próprios deuses e vivendo de forma a agredir a santidade desse Deus em seus pecados. Esse Deus não nos abandonou. Esse Deus, apesar de sermos merecedores de juízo e condenação, Ele nos amou. Esse Deus interviu na história humana. Esse Deus enviou seu Filho para assumir uma forma humana e para sofrer na carne dele a condenação que era sobre nós. E esse Deus nos convida agora a adorá-lo, não somente porque Ele é o Criador, mas acima disso, porque Ele nos redimiu, porque Ele é o nosso Redentor. O convite é estendido para que tenhamos consciência disso, para que procuremos preparar o nosso coração para estar diante dEle, preparar o nosso espírito para adorá-lo, não vir de qualquer jeito, não vir de forma desatenta ou desavisada,
quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, instruindo acerca da participação da ceia ou da mesa do Senhor, ele diz que Deus não terá por inocente, né, aquele que tratar de forma leviana o que isso significa. Moisés, quando entregou os mandamentos, diz que Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, né? Ou seja, tratar as coisas de Deus de forma relaxadamente, ou não ter consciência, ou não estar pronto para estar diante de Deus. Isso nos leva ao segundo ponto que o Salmo quer nos chamar a atenção. Há o convite e há a convocação para estarmos diante desse Deus. Ele separou um dia exclusivo para isso, não é? Diante da criação, ao contemplar a criação, ao terminar a criação, Deus viu que tudo era muito bom e separou um dia para esse fim, dizendo ao homem que ele deveria parar a sua vida ou parar as suas atividades comuns ou normais para dedicar esse dia exclusivamente para estar na presença de Deus, né? Que no Antigo Testamento, esse dia era o 7º dia, o dia de descanso. A palavra sábado, né, que é transliterada por português, significa exatamente isso, descanso. É um dia que o homem pararia a sua vida de trabalho para descansar em Deus, para cultuá-lo e bendizê-lo, para separar um dia para estar gozando da sua presença. Depois da queda, esse descanso tomou uma conotação muito mais abrangente e espiritual, muito mais profunda, porque ele apontava para um descanso que Deus traria sobre a humanidade, que estava debaixo de juízo e condenação por causa da desobediência e do pecado, e que Deus traria o alívio ou o descanso, quando ele enviou seu Filho para morrer naquela cruz. Ele entregou a sua vida na sexta-feira, passou a sexta, o sábado, e ressuscitou ao 3º dia, o 1º dia da semana. E começou a aparecer aos seus discípulos nesse 1º dia da semana. A ressurreição aconteceu no 1º dia da semana. 8 dias depois ele apareceu aos discípulos novamente. E assim passou 50 dias aparecendo aos discípulos a cada 8 dias da semana. No 1º dia da semana, no dia da vitória de Jesus sobre a morte, no dia da ressurreição. Por isso, a cristandade, desde o Novo Testamento, se reúne não mais no 7º dia, mas agora no 1º dia da semana, porque entendeu que o descanso se consumou ou se completou em Cristo Jesus, quando ele ressurgiu e venceu a morte, aniquilando o nosso maior inimigo, aniquilando a morte, a condenação, e nos dando agora a vida eterna, a esperança de vida eterna. Por isso o Senhor estabeleceu que eles não mais celebrariam a Páscoa, mas todas as vezes que se reunissem solenemente, eles participariam da mesa do Senhor, que representa a morte e a ressurreição de Cristo. O nosso descanso. Ele tirou de sobre os nossos ombros o peso da morte e da condenação. E aquele que crê em Cristo, ainda que morra fisicamente, viverá. Ele ressurgirá fisicamente no dia do Senhor. E todo dia do Senhor, ou seja, o domingo, dia que a igreja se reúne solenemente para bendizê-lo e cultuá-lo, né, aponta, ou é um pouquinho do sabor do que vai ser aquele grande dia quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Esse é o dia do Senhor, que será um dia agora eterno, quando habitaremos para sempre com o Senhor em gozo, em glória, né, vivendo de fato o descanso prometido, né, de que Ele tirou de sobre os nossos ombros o peso da morte e da condenação. Por causa da sua vitória sobre a morte, por causa da ressurreição de Cristo, solenemente, Ele nos convida e nos convoca a estar na sua presença. Mas para que mesmo é este convite solene, ou esta convocação solene? Vinde, né, diz o verso 1, vinde a quem? Me ajudem aí no verso 1. Vinde a quem? Ao Senhor. Né? O verso 2, saiamos ao seu encontro. O verso 6 nos diz, vinde diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. A quem nós devemos ir? Devemos sair de nossas casas para ir ao encontro de quem? O texto nos diz, do Senhor, do nosso Deus,
do Criador de todas as coisas, do nosso Redentor. Nós somos ovelhas do seu pasto. Ele nos buscou, né, na perdição e nos trouxe para o seu aprisco. Né? É preciso ter total e completa consciência de diante de quem nós nos encontramos quando estamos reunidos solenemente em culto. Nós não podemos perder isso de perspectiva. E a nossa mente humana e caída e carnal perde isso de perspectiva constantemente. Nós agimos e às vezes vimos a igreja mecanicamente, porque todos os domingos nós vimos a igreja, então nós mecanicamente vamos à igreja e perdemos de perspectiva, perdemos a consciência de que nós fomos convocados para estar diante de Deus, do Deus Criador. E precisamos, o Salmo quer que a gente guarde isso em mente, ter consciência, alimentar a consciência de que nós somos convidados e convocados a estar diante do Deus da glória, do Criador do universo, do mantenedor da vida. Nós não nos reunimos aqui apenas para cantar alguns cânticos. Nós não nos reunimos aqui apenas para ver pessoas que nós amamos e são nossos irmãos em Cristo. Nós não nos reunimos aqui apenas para ouvir a exposição bíblica de um bom pregador ou de um mau pregador. Não é? Nós estamos aqui por causa de Deus, porque Ele nos convidou a estar na sua presença, para adorá-lo e para bendizê-lo. Não vimos à igreja para nos encontrar com pessoas queridas e amigas e amadas. Devemos vir à igreja para nos encontrarmos com Deus, o Senhor do universo. Ele é o Deus supremo, o grande Rei sobre todos, Criador e Senhor do universo. Ele tem controle sobre as profundezas da terra, sobre as alturas dos céus, dos montes, sobre o mar e sobre os continentes. Veja o que diz o versículo 4 e 5. De diante de quem nós temos que ter consciência de quem somos convidados a estar. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, estejam diante desse Deus, né, Criador, excelente, soberano. Ele é Deus acima de todos os deuses, diz o versículo 3. Todos os deuses, porque existem outros deuses além de Deus? A Bíblia diz que não, né? A Bíblia diz que só existe um Deus verdadeiro. Não há outro Deus além do Senhor, diz o profeta. Mas os homens, nós, os seres humanos caídos, porque nos separamos de Deus por causa do pecado, nós somos criadores de ídolos. Nós criamos deuses, falsos deuses, porque perdemos a comunhão com Deus, porque estamos separados dele por causa do pecado que se instalou na nossa vida, na humanidade. Por isso as religiões, por isso a tentativa de criar um Deus segundo as conveniências humanas. Mas só existe um Deus verdadeiro, e esse Deus está convocando o homem a reconhecer isso. Ele é Deus acima de qualquer Deus falso criado pela mente humana. Ele é o Criador, Ele é o Senhor do universo. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Nas alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois Ele o fez, e obra das suas mãos todas as partes da terra, todos os continentes. Venham por causa disso. Estejam diante desse Deus que convida vocês a estar na sua presença. Esse é um privilégio muito grande, né? Nós somos convidados a estar na presença desse Deus, Criador de todas as coisas, desse Deus supremo, soberano, né? Isso é maravilhoso, é diante desse Deus que somos chamados a estar. O profeta Abacuque, lá no seu livro, na sua profecia, no capítulo 2, no verso 20, nos diz: o Senhor está no seu santo templo, aquiete-se diante dele toda a terra. Né? Ele está chamando as pessoas a terem consciência da solenidade disso.
E o templo aqui que ele se refere não é uma construção física dessas. O templo aqui é a sua própria criação. E o povo é chamado a reconhecer a esse Deus criador do universo. Ele está diante do seu templo, diante da sua criação. Cale-se, aquiete-se, faça com que a voz do seu coração se aquiete diante desse Deus grandioso. Essa é a palavra do profeta. Aquiete-se diante de Deus todos os povos. O patriarca Jacó, ao ter a visão da escada que levava aos céus, afirma surpreso e atemorizado depois daquela experiência. Ele diz: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ou seja, os meus olhos abriram para essa consciência. Estou diante de Deus. Quisera Deus, Ele abrisse os olhos do nosso coração e os olhos da nossa consciência para sabermos isso. Nós não estamos aqui de forma abstrata. Nós fomos chamados para estar diante de Deus, que os nossos olhos se abram para entendermos isso de forma definitiva. Que a gente, surpreso, possa dizer, assim como Jacó: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O autor sagrado, ao constatar a presença de Deus soberano, ele diz: reina o Senhor, tremam os povos. Precisamos inculcar isso em nossa consciência e na consciência dos nossos filhos. E mais uma vez aqui eu digo: pais, prestem atenção. Não viva a sua vida cristã de forma desatenta, de forma que seus filhos não percebam em você a consciência dessa verdade. Porque inútil será o seu ensino para eles, se eles não veem que você vive nessa consciência de que você é dependente de Deus e que Deus lhes chama a estar na sua presença. Eles vão aprender a temer a Deus em culto, vendo vocês. Eles vão aprender a temer a Deus e a honrar a Deus e a cultuar a Deus a partir da instrução que vocês derem a eles, de preparar o coração e o espírito para vir a estar na presença de Deus, vir ao encontro de Deus, sair das suas casas para estar diante do Senhor Criador do universo, e adorá-lo, e bendizê-lo, e louvá-lo, e confessar a Ele os seus pecados e culpas, como crianças. Se eles não verem isso em nós, eles não vão conseguir viver isso. Eles vão criar um espírito de religião, e não um espírito de um cristão verdadeiro, de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. É preciso alimentarmos isso em nossa consciência e transmitir isso aos nossos filhos. Isso nos leva ao terceiro ponto do Salmo 95. Ao que nós somos chamados a fazer? Somos convocados a fazer o que diante do Deus soberano? E aí os salmos se abrem para a gente, nos dá orientações claras, né? Se vocês subiram a rampa da igreja, ou se já observaram, o texto bíblico que nós colocamos ali na rampa é para tentar preparar o coração de toda pessoa que entra aqui, né? O texto é o Salmo 95, versículos 6 e 7. E nos instrui a fazer, somos convidados a estar diante de Deus para fazer o quê? E o Salmo nos diz: cantar ao Senhor, celebrar com ações de graças, adorar ao Senhor, se prostrar diante dEle, se ajoelhar diante dEle e ouvir a sua voz. É isso que o Salmo nos convida a fazer. Vejam o verso 1: vinde e cantemos ao Senhor. Cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com gratidão. A razão que nos traz aqui é gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão pela saúde.
gratidão pelo sustento, gratidão pelas oportunidades, gratidão pelos livramentos, gratidão pela salvação em Cristo Jesus. O que deve nos trazer aqui? Gratidão. Nós devemos vir aqui cantar a Deus os seus louvores, celebrar a Deus pela nossa vida, pela nossa salvação, adorar ao Senhor, diz o verso 6, vinde, adoremos ao Senhor, vinde e nos prostremos diante dEle, Ele é o Senhor soberano, é o Criador, vinde e ajoelhemos diante dEle em sinal de contrição, e em sinal de humilhação, em sinal de reconhecimento de que somos indignos de estar na presença de um Deus tão santo, de que não há em nós absolutamente nada que possa atrair a sua atenção para nós, é só sua misericórdia, sua graça que nos acolhe, que nos convida, que nos convoca a estar na sua presença. Venham, pois, adorem esse Deus, louvem esse Deus, sejam gratos a esse Deus, se humilhem diante desse Deus, Ele é um Deus bondoso, se coloquem de joelhos, admitam a sua inadequação, a sua incapacidade de cumprir perfeitamente a sua vontade, confessem a Ele os seus pecados, Ele é um Deus misericordioso e perdoador, Ele conhece que somos pó, e assim mesmo, e apesar disso, Ele nos convida, nos convoca a estar na sua presença. É a isso que somos convocados à presença desse Deus, cantar, celebrar, adorar, nos prostrar, nos humilhar, e no verso 7, no final, nos diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Além de louvá-lo, além de celebrar a esse Deus, além de adorá-lo, além de nos humilharmos diante dele, de confessarmos as nossas culpas e pecados, a expectativa que deve haver no nosso coração, ao estar diante desse Deus, é ouvi-lo, ouvir a sua voz. Não é? O culto, ele é uma via de duas mãos. Nós chegamos aqui e oferecemos a Deus algumas coisas. Oferecemos a Deus os nossos louvores. Oferecemos a Deus a nossa gratidão. Oferecemos a Deus a nossa adoração. Oferecemos a Deus as nossas confissões e o nosso quebrantamento. Oferecemos a Deus parte daquilo que Ele nos tem dado, em reconhecimento de que o que temos provém da sua boa mão, que nós não somos dono de absolutamente nada, tudo é dele por direito de criação, mas Ele nos concede isso para que nós vivemos uma vida digna e confortável, e por causa disso, Ele também convoca e requer de nós reconhecimento disso, quando nós consagramos a Ele as nossas ofertas. Isso, eu tenho dito à igreja, isso não é não é uma questão de eu tenho que dar à igreja porque a igreja tem muitas atividades e obrigações e responsabilidades, porque a igreja mantém missionários e evangelização, porque a igreja precisa de manutenção das suas instalações, porque a igreja socorre aos necessitados. Não é isso a prioridade pelo qual Deus requer que eu deposite diante dele parte daquilo que Ele me tem dado. A razão que Ele quer de mim, Ele não precisa do meu dinheiro. Deus é soberano, Ele faz o que quiser, Ele não precisa de ninguém para isso. Mas Ele, o que quer de mim e de você? Reconhecimento, gratidão, não é? Gratidão, não é? Para que você coloque diante de Deus e não diante de homens, não é? A expressão da sua dependência, da sua gratidão e da sua oferta. É isso que Ele quer, não é? E claro, infelizmente, tem muita gente desonesta no campo religioso, que se aproveita disso, para enriquecer de forma ilícita, para explorar pessoas, né? E isso mancha, né, essa parte que é do culto do Antigo e do Novo Testamento, que tem até igrejas que são, por ser tão sérias, tiram isso do culto, né? Que até defendem a tese de que isso não deveria ser parte do culto, né? E, claro, defende uma tese por uma questão de zelo e de bom senso, para não sermos confundidos com essa coisa, essa corja de aproveitadores. Mas não é bíblico,
essa atitude excluiu algo desse do culto, porque Deus requer isso do homem. Eu não estaria sendo correto, biblicamente falando, se por causa desse zelo eu tirasse isso do culto e da adoração. Então Deus quer do homem esse reconhecimento, cantar os seus louvores, celebrar, adorá-lo e ouvir a sua voz. Essa é a segunda parte, a outra via do culto. Quando Deus se agrada do culto que nós oferecemos a Ele, Ele então fala ao coração do seu povo. Então, Deus usa, como é que Deus fala ao coração do povo? Deus usa o profeta, Deus usa a exposição bíblica, Deus fala através da sua palavra. Se quer ouvir a voz de Deus, olha a sua palavra. Jesus declara exatamente isso, examine a Escritura. Nelas vocês vão encontrar a vida eterna, porque elas testificam de mim. E a pregação e a exposição bíblica é o falar a voz de Deus, é anunciar a voz de Deus, é expor a voz de Deus. Nós dizemos que os pastores ou profetas são aquelas pessoas que leem a revelação de Deus ao seu povo e a explicam e a expõem para que o povo mantenha um coração aceso e aquecido para com relação ao seu Deus. Devemos ter um coração e uma atitude de alegria, de júbilo, de gratidão. Isso nos leva ao nosso quarto ponto. Como eu devo fazer isso? Como eu devo cantar os louvores? Como eu devo bendizer a Deus, adorá-lo? Como eu devo fazer isso? E o texto nos diz que eu deveria fazer com alegria, né? Cantemos ao Senhor com júbilo, né? Diz o verso 1 do capítulo 95 do Salmo. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, com júbilo. Deve ter essa motivação no meu coração. E um culto a Deus é um culto festivo, alegre, não é? Não pode ser uma coisa mórbida, não pode ser uma coisa sem sentimentos, sem emoções. Eu estou aqui na presença de Deus cantando seus louvores com alegria, não é? Com devoção, com júbilo. Diz o texto, deve ser isso que inunde o meu coração, com gratidão, como nós já falamos aqui com vocês. Gratidão. Verso 2, saiamos ao seu encontro com ações de graças, com gratidão. Todo culto é culto de gratidão. As pessoas às vezes criam determinadas coisas que a Bíblia não tem. Vamos fazer um culto de ação de graças. Todo culto é culto de ação de graças. Todo culto é culto de gratidão. Deveria ser esse motivo para nos reunirmos. Se não for isso, está errado. Talvez, eu sou grato a Deus pela minha vida, pela minha salvação, por esse livramento, pelo meu sustento, pela minha salvação em Cristo Jesus, por mais um ano em celebração a uma atividade na igreja, a um ministério na igreja. É gratidão a Deus, tudo é gratidão a Deus. Todo culto, se não for movido por gratidão, está errado. Tem alguma coisa errada. E o texto nos fala das nossas motivações. Alegria, júbilo, gratidão, humildade. Eu tenho que me chegar diante de Deus de coração quebrantado e humilde. Contrito. Confessando a Deus a minha inaptidão e o meu pecado. E pedindo dele misericórdia e graça. Isso deve motivar o meu coração. A atitude que deve ter na minha alma ao chegar diante de Deus. Isso nos leva ao último ponto e à questão final. Por quê? Por que devemos fazer essas coisas? E o texto nos diz, porque Ele é o nosso Deus, verso 3. Devemos adorá-lo porque o Senhor é o Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Ele é o nosso Deus. O verso 6 nos diz, porque Ele é o Criador. Vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele criou o universo, verso 4 e verso 5. Tudo pertence a Ele, desde a profundeza da terra ao mais alto monte. Todo o mar, a imensidão do mar, com toda a sua complexidade, pertence ao Senhor. É obra das suas mãos, os continentes, tudo é dele. Por isso eu devo adorá-lo, porque Ele é o meu Criador. Eis a razão pela qual Ele nos convoca e nos convida. E muito mais do que isso, porque Ele é o nosso Redentor.
Porque apesar de termos nos rebelado contra Ele enquanto humanidade, Ele nos buscou na sua misericórdia. Ele enviou o seu Filho para nos redimir do nosso pecado e culpa. E o versículo 7 nos diz exatamente isso. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Ele nos buscou, Ele nos escolheu, Ele nos redimiu. Ele enviou o seu Filho, Ele planejou me salvar. O seu Filho assumiu forma humana e executou o plano do Pai. E o Espírito Santo aplica isso no coração do homem que reconhece e se rende a Cristo. Devemos adorá-lo porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o Criador e porque Ele é o nosso Redentor. Jesus Cristo é o rochedo da nossa salvação, diz o texto bíblico aqui no verso 7. Ele é o rochedo da nossa salvação. Versículo 2, 1 e 2, desculpem. E para finalizar, meus queridos, então, eu chamo a sua atenção para algumas questões de aplicação prática na nossa vida. Quando você se dirigiu hoje aqui à igreja, o que é que motivou você, o que é que veio no seu coração para isso? O que é que te trouxe aqui? Você se dirigiu a esse lugar, você saiu da sua casa, você veio para cá com a consciência de que você estaria se encontrando ou atendendo à convocação desse Deus? O que é que você veio, com que consciência você veio, o que é que te moveu a vir aqui? Foi a consciência de que você estaria diante desse Deus que te criou, que te amou, esse Deus soberano, Senhor do universo. Quando nós estamos aqui cantando os louvores, adorando, orando, bendizendo, quando nós estamos diante dEle, o culto que nós oferecemos a Ele, as motivações do meu coração, eu posso dizer que isso é agradável a Deus. Deus está olhando para a minha vida, para a motivação da minha alma, e Ele se agrada de mim. Veja, por diversas vezes na Bíblia, essa expressão aparece, principalmente em relação a Jesus, e principalmente em relação a homens de Deus na história. Quando Jesus é batizado por João lá no Jordão, os céus se abrem e uma voz dos céus declara: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Essa mesma expressão que Deus usa lá no Antigo Testamento, quando pede aos anjos que prestem contas a Ele do que eles estão fazendo. Anjos que permanecem com Deus e anjos caídos, que têm que prestar contas a Deus porque Ele é soberano. E chega Satanás lá para prestar contas a Deus do que está fazendo. E o que é que Deus diz a Satanás? "Vês o meu servo Jó, homem justo e fiel?" O que Deus está dizendo em outras palavras? Eu tenho prazer na vida de Jó. A pergunta que eu me faço e faço a você é: quando eu me dirijo à igreja e estou diante desse Deus Criador, Redentor, soberano, solene, eu tenho preocupação em querer saber se Deus tem prazer no culto que eu ofereço a Ele, para que Ele possa falar com graça ao meu coração e aplicar essa verdade exposta à minha vida? Será que eu tenho me preparado durante a minha semana para esse dia? Será que eu tenho instruído e preparado os meus filhos e a minha família para estar nesse dia na presença de Deus? São perguntas que eu preciso fazer a mim e você fazer a você, para que a gente não passe desapercebido da intenção que Deus tem nesse salmo para a nossa vida. Só fazer uma aplicação também com relação à gratidão do coro, com relação à história da igreja e da reforma protestante. Até o advento da reforma protestante, os cultos na idade medieval e no catolicismo não eram prestados pelas pessoas. A igreja, a eclesiologia católica medieval fez uma distinção muito clara do que é a igreja. A igreja é o clero ordenado. A igreja é a instituição, Igreja Católica Apostólica Romana, que faz parte dessa igreja e que é essa igreja, o clero ordenado.
As pessoas comuns que não são ordenadas não são a igreja. Elas são salvas através da igreja, quando submetem-se aos sacramentos que a igreja ministra para a salvação. Então, as missas, até pouco tempo atrás, só mudou com o movimento carismático católico. As missas, se você for a qualquer templo católico antigo, você vai ver que existe uma parte que os leigos se sentam, né? Tem uma cerca e tem o altar. No altar está a igreja, o clero, os religiosos, ordenados. E eles ministram a missa olhando para as imagens, de costas para o público, porque eles estão prestando culto, a missa a Deus. E as pessoas estão assistindo o culto que a igreja, instituição, apresenta a Deus. O coro, não é? O cântico, não é feito pela igreja e não pelas pessoas. As pessoas ficam só lá, quietinhas, assistindo. É assim que é. O movimento carismático mudou isso, não é? Mas aí, o culto católico continua com essa mesma estrutura. O que é que a reforma fez? A reforma corrigiu a eclesiologia. A reforma corrigiu esse conceito, dizendo que a igreja não é instituição, a igreja são pessoas. As pessoas que foram alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus, que foram introduzidos no corpo de Cristo, no corpo invisível de Cristo, a igreja. Esse corpo invisível se expressa em comunidades locais como nós aqui. Então nós somos a igreja, nós que temos que prestar culto a Deus, né? Não é o clero ordenado, são as pessoas que foram resgatadas por Cristo Jesus. Mas só que as pessoas não sabiam cantar, elas nunca participavam disso, elas não sabiam cultuar. Então a reforma foi um movimento que reformou o culto, né? E a música sacra foi trazida para a vida das pessoas e da igreja no culto, e não somente pelo canto gregoriano, que era feito pelo coro dos ordenados. A música, disse Calvino, um dos grandes reformadores lá em Genebra, na Suíça, que tornou Genebra um modelo de cidade protestante e de culto reformado, ele disse que a música tem um poder secreto para mover os corações. Por isso devemos ser mais diligentes em regulá-la. E foi Calvino que preocupou-se em elaborar boa música de cunho espiritual, para se contrapor à música de conteúdo profano. Ele trabalhou paráfrases dos salmos, convocou músicos e instrumentistas de renome para musicar esses salmos, organizou coros de crianças e de jovens na Academia de Genebra que ele fundou, para ensinar e instruir a igreja no canto congregacional. Isso que foi feito aqui hoje à noite, o coro conduzindo e depois a igreja participando. Foi Calvino que começou isso lá em Genebra, para ensinar a igreja a cultuar a Deus. Foi ele que contratou músicos de renome para musicar os salmos, para que a igreja cante isso, porque não existia isso. Foi ele que instruiu, incentivou na Academia de Genebra coros de crianças e de jovens para ensinar a igreja a louvar a Deus e a cultuar a Deus, estimulando e ensinando a igreja a cantar os louvores a Deus. Então a gente olha para a igreja hoje dos nossos dias e olha para uma instrução que a Bíblia nos dá acerca de como devemos adorá-lo, bendizê-lo, cultuá-lo, ter consciência de que estamos aqui não apenas para passar um tempinho, cantar os louvores, ouvir uma pregação, mas para adorar a Deus e bendizer o seu nome. É isso que Deus quer de cada um de nós quando nos instrui com um salmo como esse. Que o Senhor construa em nós essa consciência, que o nosso culto possa ser de fato um culto agradável a Deus, que Ele se agrade do seu povo e que Ele fale ao nosso coração, aplicando a sua palavra pelo seu Espírito. Que Deus nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós graça e favor. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Eu queria que você se colocasse diante do seu Deus nesse momento agora
falando com o Senhor, tentando buscar, colocar em reflexão isso que você ouviu. Será que você tem tido consciência dessa convocação? Será que você tem se dirigido aqui nesse lugar na consciência de saber de diante de quem você vem se encontrar? Da motivação do seu coração em adorá-lo, bendizê-lo, agradecê-lo, se humilhar diante dele, confessar a ele os seus pecados, na certeza de que ele é um Deus bondoso, que lhe perdoa por causa do sacrifício de Jesus, o seu Filho. Vamos orar a Deus e colocar nossa vida diante dele, preparando o nosso coração também para o momento da ministração da mesa do Senhor. Pai amado, olha para as nossas vidas e examina o nosso coração. Como o salmista, nós oramos ao Senhor pedindo: Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, algo que precisa ser corrigido, repensado, refeito. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a apresentar um culto ao Senhor de forma que o Senhor tenha prazer e se agrade do teu povo. Ensina-nos, ó Senhor Deus, a nos humilharmos na tua presença e confessarmos ao Senhor com o coração contrito os nossos pecados, porque nós os temos e precisamos encontrar no Senhor o perdão, a purificação, a misericórdia, para que o nosso culto seja agradável à tua presença. Perdoa-nos, pois, Senhor Deus, ajuda-nos a te adorar em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a preparar o nosso coração para estar em tua presença como igreja do Senhor. Senhor, fala ao nosso coração nesses momentos, que o teu Espírito aplique as verdades à nossa vida, que transforme o nosso comportamento, a nossa consciência e os nossos conceitos, para vivermos de fato uma vida que glorifique o teu nome. É isso que nós pedimos em oração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus.